A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre amizade. Isso falando de Maria de Nazaré. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Clube FM 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Estás destinado a realizações superiores para o teu bem e o bem geral. Procedes da ignorância e rumas para a grande luz. Anelas pela claridade futura. No entanto, movimenta-te ainda entre sombras remanescentes. Cuida-te, mas a fim de que a tua usina psíquica não ofereça energia para utilização prejudicial a ti próprio. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre amizade e, obviamente, referindo a Maria de Nazaré. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Definitivamente o mundo conhecerá o amor que promana de Deus, exemplificado nas leis da justiça por teu filho amado. Isso aí foi uma referência pelo anjo Gabriel a Maria de Nazaré. A paz se faz para as criaturas e nos regozijamos com a graça que te felicita a vida. Eis que em meu ventre se faz sentir o amor com sua proximidade. Salve, agraciada, o meu filho te saúda em espírito e verdade, e bendizemos a Deus. Incontrolável pranto domina Zacarias e José, que em prece agradeciam as bênçãos daquele momento. A claridade do luar inundava as montanhas, deixando ver encontro de rara significação. Lembrando que Zacarias era um idoso, também a sua esposa, e mais tarde ela engravida, eles vão ser pais de João o Batista, primos de Jesus, porque Isabel, em algumas narrativas dizem que ela era irmã de Maria de Nazaré, outras que ela era prima de primeiro grau de Maria de Nazaré, mas não importa, Jesus e João Batista eram primos. A claridade do luar inundava as montanhas, deixando ver o encontro de rara significação. Maria em lágrimas de luz, Isabel enobrecida pelas forças superiores. Lembrando que Isabel engravidou um pouco antes de Maria. Revela-se a importância da união entre todas as criaturas. O Senhor não prescindia da cooperação benigna de Zacarias e Isabel para o precursor, para o antecedesse, e o lar como berço a permitir a vida, fazia-se base às felizes realizações. Então, ali nasceria o precursor que ia abrir os caminhos para a chegada do Messias,
como narra o Antigo Testamento, né? Em meio ao júbilo espiritual que se estabelecera, Maria elevou um cântico ao Senhor. A minha gratidão se eleva ao Pai Celeste. A Ele rendo graça pela imensa misericórdia que se manifestou em minha vida. Sou humilde serva, sei que todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Buscarei aprender com o seu amor. Quero ser luz perene às trevas, esperança face ao desamor, brandura ante a violência. Como a mais simples de todas as servas, desejo estar junto ao Pai, reverenciando-o. Sei que as mãos do Senhor guiam os caminhos tormentosos da terra. Dirigida por elas, desejo permanecer por todo sempre. Palavras de Maria Santíssima. Esse espírito de alta envergadura moral que recebe do Criador a grande incumbência, né, de carregar em seu ventre o seu Filho amado, Jesus de Nazaré. Indescritível luz jorrava do corpo de Maria. Suave perfume se fazia sentir, abençoando-as lentamente. A mediana luz foi se desfazendo, deixando-as entregues ao luar. Cheiva em doce mimo, agasalhou os ombros de Maria e a conduziu ao interior de seu ninho, escondido nas montanhas. Após alguns dias, o carpinteiro de Nazaré deixou Maria junto aos primos e retornou ao seu labor. 3 meses transcorreram em branda espera. Isabel tecia as roupas do filho querido e Maria as bordava, impregnando-as de bondade. As tardes serenas as encontravam unidas sob a bênção da prece, a reclamar com saudade José. Então José deixa Maria aos cuidados de Isabel, sua prima, e parte para o trabalho, passando um total de 3 meses distante. O sol brilhava com névoa que cobria as montanhas, os raios apresentavam-se em disfarçada timidez. Maria levantara as cortinas e olhara pela abertura da parede, percebendo os pontos mais elevados cobertos pelo esbranquiçar da névoa forte. Deixando seu recanto, colheu a ração e serviu os animais. De súbito, como a vencer a persistência, esbranquiçado, o sol lavou as montanhas em claridade e agradável calor. Maria sorria a aplaudir o imponente astro-rei. Zacarias assomou a abertura do abrigo rochoso. Ao voltar-se, Maria sentiu preocupação do velho amigo e adentrou o ninho acolhedor. Isabel, secundada por antiga serva, orava ao Pai, e Maria compreendeu que para ela chegara o sublime momento. Água em vasilhames de barro, paus sustentando tecidos que a própria Isabel preparava, e essência que a velha servidora passava no ventre para ajudar o nascituro, uma crença que as mães respeitavam. Então estava ali a serva cuidando de Isabel, no momento do nascimento de João Batista. Abraçando-se à prima, que amava como a mãe querida, Maria enxugava-lhe as têmporas suarentas. As dores cresciam em ritmo acentuado e, em altos brados, o precursor saudou a terra. Então aí temos o nascimento de João Batista, o grande pregador do Jordão. Lágrima nos olhos de Isabel ao contemplar o pequenino, grande amor de sua vida. Maria, tomando-o com doçura, apertou de encontro ao seu coração, percebendo que a cálida luz inundava o reduto rústico. Entregou-o à mãe, que o acariciou com mãos suaves. Zacarias, preso à intensa emoção, beijou a face amada da companheira e tomou João nos braços. E em pranto feliz, a voz em hosanas ao Criador. Lembrando que Zacarias, após ter a visão de um anjo dizendo que ele seria pai, né, e sua esposa Isabel mesmo, já idosa, teria um filho, ele ficou emudecido durante todo esse tempo. Volta a falar no nascimento de João, seu filho. Eu te glorifico, ó Pai, e pelos tempos da eternidade renderemos graças em trabalho e amor. João, como a responder à gratidão do Pai, chorou em altos brados. Era a mesma voz que
anos mais tarde seria ouvida no deserto das almas e nas montanhas por onde ele corria. Antevendo o futuro glorioso de Jesus, reservava ao mundo: o Pai o recobrirá com pelos de camelo para protegê-lo das intempéries. Sabia o respeitável sacerdote, como a nobre Isabel, que junto a eles voltava a viver o mesmo que fora Elias, e tal quase esse vestiria João. Então, lembrando que João o Batista era a reencarnação do profeta Elias. Elias novamente voltara à vida física. Após alguns dias, José chegava para saudar o precursor e reconduzir Maria de volta ao lar. Em breves meses, voltariam a se unir para a glorificação do Messias libertador. A velha servidora de Isabel preparara frutas e pães regados com mel. A despedida com lágrimas singelas entregou a Maria um pequeno manto que tecera para Jesus. A mãe amorável beijou-lhe as mãos rudes com profunda alegria e lentamente começou a descer as montanhas íngremes rumo a Nazaré. A primavera abandonara os campos e já não se presenciava a mesma beleza de antes. Apenas o Jordão mostrava-se o mesmo irredutível Senhor com seu anseio de correr. O deserto ia ficando para trás e os ciprestes saudaram-nos com beleza. Amorosamente abraçaram-se de volta ao lar. O precursor já estava na terra e logo chegaria o Messias tão anunciado. O remanso da tarde, no aplaudir dos galhos estendidos à amplidão, reverenciava os dias vindouros. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome João. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Os frutos saudáveis rebatavam nos galhos fartos, curvando-os. A aragem cálida beijava as messes substanciosas, espalhando perfume. Ainda há pouco tempo, em florações viçosas, revelando o futuro. Frutos saborosos que mitigaram a fome dos viajores e das aves, ofertando sementes para a continuidade da vida. 2 olhos buliçosos e penetrantes respeitavam-nos, antevendo a alegria de saboreá-los, e com mãozinhas firmes colheu-os em transbordante ventura. A sombra aconchegante que convidava a descansar, o pequeno guardador de frutos aquietou-se, nutrindo-se como néctar que a criação lhe oferecia. A tarde se desfez em cores cambiantes, brotando o prateado refluxo do luar. As estrelas faiscantes, quais belos vagalumes, alegraram o firmamento. Meditativo em notas de inocência, o pequeno revelava a consciência acima de sua pouca idade. Aquele era João, a quem chamariam o precursor, o maior renascido de ventre de mulher, a ventura de Isabel e Zacarias. Educado sob as baladas delicadas que a mãe lhe ofertava, sentindo a honradez e a segurança do pai, João revelou o caráter nobre, sensível e complacente. Não julgava ou pré-estabelecia juízo e respeito dos outros. Antes desenvolvia severidade para com os próprios atos. Sabia o Batista das perspectivas do esplendor espiritual que Jesus traria. João pisava o chão asduto da terra, encontrando a algidez dos indiferentes, o bramir dos perseguidores, a simplicidade dos aprendizes. Coragem não poderia faltar-lhe. Os testemunhos e desafios enormes, os caminhos áridos deveriam ser preparados para o Messias libertador. Sua voz despertaria atenções em aprendizes sinceros, mas incomodaria os inconsequentes. Passos largos e firmes, penetrando a convivência abusiva. Ele era discernimento, ressoando até os que se faziam surdos. Surpresas sufocavam os mais ousados. O Batista sustentava-lhe olhares e respondia em tom de verdade às interrogações maliciosas. Sua voz impregnada de magnetismo, sensibilizada, conduzindo reflexões. O tom altissonante irradiava-se em intraduzível nobreza. Eu sou a voz do que clama
no deserto, deserto dos sentimentos, na degradação dos costumes e na ausência do amor. Homens assemelhando-se às feras, desrespeitando a própria vida, insurgindo-se contra o direito dos semelhantes. Imposição de leis que destruíam e, em seguida, o aplauso dos destroços. A mensagem dele preenchia os espaços vazios do deserto das almas. Há uma centelha divina em cada criatura e fundamental será trabalhar sempre para inflamá-la. Acreditando potencialidade dos seres, perseverava para a sensibilização indispensável de cada um. Toda a criação obedece a critério, planejamento, e João não deixaria essa sabedoria entregue ao nada. Meditara e dispusera-se à ação após estar com o Messias nas areias do deserto da Judéia, onde o trabalhador divino enfatizara a premença da educação espiritual. Os homens simples percebiam a sagacidade dos lobos vorazes em realizações inteligentes, mas constatavam com desaponto o deserto das virtudes nos corações. Próximos das volúpias deveriam acionar forças. Os tentadores estariam quais aves soturnas, espreitando-os para conduzi-los às buscas do ouro perecível. Ostentariam glórias e luxos inimagináveis para dominar e reter os tíbios, escravizando sem comiseração. O precursor ouvira Jesus em diferentes momentos, percebendo a profunda e decisiva orientação que deveria transmitir aos homens. João estava diante da oportunidade em que poderia vivenciar o amor a Jesus, ao Pai e a todas as criaturas. Os homens seriam tentados e conheceriam momentos repetidos de angústia e dor, quando as situações difíceis os levariam a aferir da própria fé. O Batista alegrava-se na bênção do trabalho renovador que o Pai lhe proporcionava. Estaria ao lado dos companheiros de ideal, também por reconhecer que todos traziam no íntimo urgência de estímulo e de amizade, de compreensão e de amor. Quem conseguiria vencer as tentações junto ao poderio que gritava inclemente sem as orientações de Jesus? Havia premência em apontar veredas, conclamar o bem, oferecer pontos de apoio para que o aprendiz, singelo e cansado das lutas, tivesse onde se apoiar. Poderio, pusilanimidade, resistência, buscas e anseios se misturavam assustadoramente. João, não obstante a desordem e inversão dos valores, vestira-se com um cinto de couro em torno de seus rins e pelo de camelo nas vestes, determinado sair a preparar os caminhos do Senhor. A cada instante de ação amorosa correspondia larga experiência que o fortalecia. As estradas espinhosas, a solidão cortante, o abandono e a indiferença cresciam, comprovando ao Batista a importância de sua ação de amor. As trevas se dilatavam além das dimensões humanas, e invadiam os sentimentos, influenciando negativamente até os decididos. Mãos ardilosas e ferinas armavam ciladas para destruir a cimenteira de luz que realizava. Difíceis testemunhos enfrentou para despertar mentes e corações. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepender-se é ter um lampejo de consciência, percebendo o que significa o bem e o mal em suas consequências. A voz conclamava este estado de contrição, oferecendo os esclarecimentos exatos para a transformação do íntimo. A lei de Deus, em sua justiça, crescia nos atos do Batista, como luz e força aos que desejavam segui-la. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Os caminhos do Senhor revelam harmonia. As suas veredas são claras e justas, na expressão absoluta da verdade. O precursor trazia a responsabilidade de sensibilizar os simples para as virtudes que necessitavam cultivar. Falava aos ímpios, asseverando a hora de remissão, e não seguia sem dirigir-se aos senhores que detinham poder sobre a terra. As estradas encontravam-se marcadas por questões de toda sorte. As ilusões cresciam sob consequências que agravavam a panorâmica terrena. Com bravura, placidez, ele harmonizava os dons mais simples
para que com alguma maturidade recebesse o Messias. O batismo era procurado como caminho de redenção. A imersão na água, segundo hábitos antigos, traria purificação ao homem. O povo, excessivamente apegado aos cultos externos, às práticas estranhas, submetia-se à circuncisão. Para ter o próximo, também batizava e transmitia segurança em esclarecimentos que indicavam novos caminhos. Com eles, o batista estudava, refletia e trabalhava os caminhos de Deus. A mensagem destacava a condição precípua ao esforço pessoal para a consolidação das virtudes no coração. Compreendiam-os de boa vontade que as práticas exteriores não conduziam ao aperfeiçoamento. Antes, pelo contrário, restringiam as possibilidades nascentes. Foram aprendendo severa e docemente a trabalhar para a conquista de tudo aquilo que desejavam em relação à vida eterna. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Nenhuma fuga ou abandono, e sim razão e constância para o desenvolvimento harmonioso da vida. Consideravam muitos que a simples imersão nas águas do Jordão promoveria a felicidade, inclusive apagando as ações do passado. Ele orientava sincero e conciso que perante todas as criaturas deveriam reajustar-se em vivência inequívoca de amor, e não mais presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Perante o Cristo, a presunção deveria transformar-se em simplicidade, não mais o apoio em poderes transitórios para aparentar dons que não possuíssem. Os ensinamentos objetivavam mostrar àqueles homens que todo o poder emanava de Deus. Força e esplendor resumavam expressões fidelíssimas. Das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ao Pai e Criador era ensinado gratidão, sentimento que expressariam em obras que dignificassem os caminhos terrenos. A escusa, a conveniência, as posições acomodatícias eram trabalhadas para a modificação dos costumes. E também agora, posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Em momento algum vacilou diante dos semelhantes. Sua voz rompia o sarcasmo e a ignorância. Abraçava a boa vontade dos aprendizes, percorrendo o ilimitado dos sentimentos. Machado significando a verdade, a raiz como mais secreto nos homens, em suas torpezas ocultas na terra, porém visíveis ao Pai. Lançado ao fogo, é encaminhado à justiça, à reparação sob a lei eterna. O fogo purificando, tal qual a dor redimindo. Acima de todas as circunstâncias, aqueles eram dias de posicionamentos verdadeiros. Toda ilusão e fantasia, como palha sem valor, seriam queimadas para o ressurgir do eterno e verdadeiro amor. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpercatas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Detalhes da ingratidão. Conta-se que em Londres vivia um funcionário da limpeza pública chamado Molly Gruber. Idoso, era estimado por todos pelos valores morais que cultivava. Uma manhã, quando recolhia o lixo do parque onde trabalhava, viu que um menino se debatia desesperadamente nas águas do lago. Logo percebeu que o garoto estava se afogando. Pessoas se aglomeravam, assistindo curiosos, barulhentos, sem nada fazer em auxílio à criança. O velho trabalhador, embora com suas dores reumáticas, se atirou na água gelada. Com dificuldade, trouxe o menino são e salvo de volta às margens do lago. Dada sua saúde precária, caiu desmaiado ali mesmo. A ambulância foi chamada e ele foi levado ao hospital. Seu feito logo ganhou as páginas dos jornais. Enquanto isso, a mãe do menino que fora salvo chegou ao local e começou a examinar o filho, totalmente transtornada. Em dado momento, olhou para a cabeça do menino
e notou a falta do boné que ela dera de presente a ele naquele dia. Começou a gritar e a reclamar, dizendo que o velho roubara o bonezinho do seu filho e exigia que trouxessem de volta o boné. Como ninguém lhe atendesse o desejo, por totalmente descabido, ela foi até o hospital. Nem se dera conta de que a vida de seu filho, o bem mais precioso, fora preservada. Que graças a Deus, ele estava bem, porque fora retirado da água antes de ficar enregelado. Não. O que ela queria era o bonezinho do garoto. Chegando ao hospital, exigiu ver o velho que realizara o furto. Tanto gritou e fez escândalo que o médico de plantão indignado lhe disse: se a senhora não deixar o nosso herói descansar e se recuperar em paz, eu chamo a polícia para prendê-la. Com o choque, a mulher se calou e foi para casa. No dia seguinte, o idoso trabalhador morreu. Os moradores da região onde ele vinha servindo com retidão há anos inundaram o parque de flores e de letreiros com mensagens de gratidão. Era a sincera homenagem a quem doou a própria vida para salvar uma criança desconhecida. Por vezes, esquecemos de ser gratos a dádivas que nos são ofertadas. Em vez de lembrarmos das alegrias que nos chegam, dos amigos que nos brindam com sua presença, lembramos somente da maldade com que fomos alcançados em algum momento. Assim, um amigo nos oferece seu carinho e atenção por anos. Certo dia em que ele não está bem e nos dirige uma palavra infeliz, de imediato o descartamos de nossa convivência. E dali por diante, a todos os que encontrarmos, diremos da nossa mágoa, da agressão que recebemos, da má educação do ex-amigo. Contudo, nos dias de felicidade e bem-querer, não ficamos alardeando tudo o que aquela pessoa nos ofereceu. Esquecemos de que passou a noite conosco no hospital quando nos acidentamos e nossos familiares estavam distantes. Olvidamos que nos estendeu a carteira farta nos dias das nossas necessidades, nunca pedindo pagamento dos dispêndios que teve conosco. Não recordamos dos dias de alegria, das férias compartilhadas, dos passeios realizados, dos momentos em que nos alimentou a alma com a sua alegria e disposição. Pensamos somente no ato infeliz de um dia, de um instante. Pensemos um pouco se ante as bênçãos que nos chegam, não estamos agindo como aquela equivocada mãe. Pensemos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, pedimos a paz para nós, para o mundo. Não a paz da nossa gente, mas a paz que somente Tu pode nos dar. Porque essa paz interior muda-nos completamente. Mudamos o foco, a maneira de pensar. Sabedores que somos imortais, que a vida não cessa num túmulo, e temos a oportunidade de regresso. E também, ao retornar à pátria espiritual, encontraremos com os nossos afins. Isso é grandioso, é consolador, é dessa paz que falamos, Senhor. Então não nos prendermos às coisas temporais, materiais, mas assim a do Espírito imortal. Conserve em nós a fé, a esperança e o amor. Que assim seja. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.